de pronunciar o teu nome. Os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. O quê? Que doce nome que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Nós vamos continuar meditando no que nós iniciamos semana passada, na quarta-feira passada, sobre a oração em tempos de angústia. Nós lemos lá em Lucas, capítulo 22, versículos 39 a 46, quando o Senhor Jesus, antes de ser preso para ser crucificado, se retirou para orar com 2 de seus discípulos. E nós vimos que a sua angústia era muito grande. Nós vimos que ele estava tão angustiado que ele suou gotas de sangue. Ele se pôs a orar e ele foi consolado. A palavra de Deus diz que um anjo veio do céu e lhe confortava, como resultado da sua oração a Deus. Deus enviou aquele anjo para confortá-lo. Nós vimos então que a oração traz conforto, traz consolo. Nós vimos também que a oração traz fortalecimento nesses momentos de angústia. Os discípulos de Jesus, diz o texto, estavam tristes. E por isso pegaram no sono. Era um sono não só de cansaço, mas muito mais por causa da tristeza, muito mais por causa de uma depressão, né? Porque eles também já estavam cientes do que iria acontecer com Jesus. E Jesus os acordou dizendo para que perseverassem em oração, para que não dormissem, que eles deveriam ficar acordados e orar para que não caíssem em tentação. Naquele momento eles passariam por muitas tentações e precisavam orar para serem fortalecidos. Então nós vimos que no tempo de angústia nós também enfrentamos tentações e por meio da oração nós somos fortalecidos para resistir às provas, às tribulações e às tentações. Hoje vamos ver um pouquinho mais nesse texto. Pega aí a sua Bíblia, por favor. Vamos voltar lá ao Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 39 a 46.
Vamos reler o texto. Então saiu e, segundo o seu costume, foi para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o seguiram. Quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e, posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caíam sobre o chão. Depois, levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. O que eu quero destacar mais hoje deste texto da Palavra de Deus é que a oração em tempos de angústia, ela é continuação de uma vida de oração constante. A oração em tempos de angústia é continuação de uma vida de oração constante. Nós vemos isso aqui no início do versículo 39, que diz que Jesus saiu e, segundo o seu costume, foi para o Monte das Oliveiras. Segundo o seu costume, foi para o Monte das Oliveiras. Os evangelhos narram o Senhor Jesus várias vezes se retirando para orar. E, quando ele estava em Jerusalém, o local escolhido por Jesus para orar, para se retirar para orar, era o Monte das Oliveiras. Nós vemos isso também em outros textos dos evangelhos. E, segundo o seu costume de orar no Monte das Oliveiras, Jesus para lá se retirou para orar nesta ocasião específica aqui. Então Jesus já tinha uma vida de constante oração. Jesus, o próprio Filho de Deus, mas que sentia a necessidade de orar, de falar com Deus. Jesus, que nunca pecou, tinha plena comunhão com Deus. Ele próprio declarou no Evangelho de João: Eu e o Pai somos um. Ele orava constantemente. Constantemente ele orava. Ele não orou só nesse momento de angústia. Ele orava sempre. Então essa oração em tempos de angústia, ela é continuação de uma vida de oração constante. Você ora constantemente, meu querido irmão? Às vezes há crentes que só lembram de orar na hora da angústia. Às vezes há crentes que só lembram que precisam falar com Deus na hora que precisam de pedir socorro a Ele. Mas não buscam uma comunhão constante com Deus em oração. Não buscam a direção de Deus constante. Não procuram interceder pelos outros irmãos. Não procuram interceder pelo reino de Deus. Às vezes nós estamos muito centrados em nós mesmos e só oramos quando sentimos alguma necessidade para nós. Mas não deve ser assim.
nós precisamos ter uma vida de oração constante, não só na hora da angústia, sempre devemos orar a Deus. Mas a outra lição, para concluir esse texto, que nós podemos tirar daqui, é que a oração em todo o tempo, e no momento de angústia também, é uma oração submissa a Deus. O Senhor Jesus, ele pediu que, se fosse possível, Deus o livrasse daquele cálice que ele estava para provar. Ele disse, se for possível, mas seja feita a tua vontade. Versículo 42. Ele falou exatamente o seguinte: não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus era Deus, mas Jesus ali também era um ser humano. E como nós falamos semana passada, ele sabia tudo o que lhe aconteceria, o que lhe mais doía, o que lhe mais angustiava, o que mais lhe pesava. E ele pediu a Deus, se fosse possível, se houvesse outro modo dele expiar os nossos pecados, sem sofrer aquela separação de Deus, sem Deus virar-lhe as costas por causa de todo o pecado de todos nós que ele levou sobre si, se houvesse outra maneira, se houvesse outro jeito. Mas Jesus disse a Deus, mas não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. O Senhor Jesus orou completamente submisso a Deus. Ele queria algo, mas ele sabia que o que precisava se cumprir, o que precisava prevalecer na vida dele, era a vontade de Deus, era o plano de Deus para a nossa salvação, para a nossa redenção. Então ele disse, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Submissão a Deus. Quando nós oramos a Deus, nós devemos orar submissos. Muitas vezes nós queremos impor a Deus a nossa vontade. Tantas vezes nós oramos a Deus dizendo, Senhor, faz desse jeito, Senhor. Se não for desse jeito, não é para fazer nada. Se não for para ser desse jeito que eu quero, não adianta então. E às vezes até ficamos ressentidos com Deus, quando Deus responde a nossa oração, mas de uma forma diferente da qual nós pedimos a Ele. Deus sempre responde, nem sempre da maneira como nós gostaríamos. Mas a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nós não somos capazes de enxergar agora a eternidade. Nós não somos capazes de saber o que vem pela nossa frente. Nós não somos capazes de saber todos os planos de Deus e como nós nos encaixamos nesses planos de Deus. Mas Deus sabe. Deus enxerga lá na frente, onde nós não somos capazes de enxergar. Deus sabe todo o seu plano. E por isso, nós precisamos ser submissos a Deus. Ele sabe todas as coisas. E mais, nós pertencemos a Deus. Deus é soberano sobre nossas vidas. Então nós precisamos orar da mesma forma que o Senhor Jesus. Senhor Deus, olha, eu estou passando isso. Senhor Deus, eu estou sentindo isso. Senhor Deus, eu estou te pedindo livramento. Senhor Deus, eu estou te pedindo uma solução. Mas seja feita
a tua vontade em primeiro lugar e não a minha. Essa é a oração que nós devemos orar, como o Senhor Jesus. A oração em tempo de angústia, ela é sempre submissa a Deus. A oração em qualquer tempo é sempre submissa a Deus. A oração em tempos de angústia nos traz consolo. A oração em tempos de angústia nos fortalece. A oração em tempos de angústia deve ser uma continuação de vida de oração constante. A oração em tempo de angústia, em qualquer tempo, é sempre submissa à vontade de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude para que oremos sempre e dessa mesma maneira que o Senhor Jesus orou naquele momento. Amém. Agora, em nossos lares, onde estivermos, nós vamos orar, vamos interceder a Deus uns pelos outros, interceder pela nossa igreja. A irmã Kelly vai postar aí no grupo da igreja, no Zap, os motivos de oração. Né? A tecnologia tem disso, né? Lá da casa dela, ela vai postar. Né? Teve um problema aqui no meu telefone hoje, mas aí me comuniquei com ela, lá da casa dela vai fazer isso, né? Que legal, né? Tecnologia, bênção de Deus para nós, esses recursos. E vamos ver esses motivos e vamos orar, vamos interceder uns pelos outros. Outros motivos de oração também, que o irmão lembrar nesse momento, né? Intercederá também. Intercedamos também, irmãos, para que brevemente possamos estar juntos lá na sede da nossa igreja, novamente em comunhão, cultuando ao nosso Deus. Mas vamos esperar com paciência o momento certo,
que Deus nos apontará, Deus nos dirá esse momento certo. Enquanto isso, não desfaleçamos na fé, continuemos firmes em oração, né? Esperando no Senhor. E olha, vamos lembrar sempre, né? Ter sempre em nossas mentes aquela frase, né, tão importante. Vivamos o dia de hoje como se compungidos como se o Senhor Jesus tivesse morrido ontem, alegres como se Ele tivesse ressuscitado hoje e vigilantes como se Ele fosse voltar amanhã. Deus nos abençoe a todos nós. Até logo. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser.